Amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe os que estão aqui presentes e os meus irmãos através da internet. Deus continue abençoando a todos e que Ele possa nos dar um bom tempinho de meditação em torno da Sua palavra. Amém? Façamos uma oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos inclinamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor sempre, em todos os momentos da nossa vida, de dia, de noite, acordado, dormindo, trabalhando, descansando. Precisamos que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos cuide, nos guarde, nos oriente em todos os aspectos, motivos da nossa vida. Rogamos a Tua presença, então, sobressalierentemente, nesta hora em que estaremos falando um pouquinho da Tua palavra, no nome bendito do Senhor Jesus, Pai. Esteja conosco. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará, né? Também o irmão Luiz e a irmã Zenilda, lá em Nanuque, no estado de Minas Gerais, divisa com a Bahia, né? Outros irmãos também que tem na Bahia, a irmã Ivoni, o irmão Vivaldo. Lá na Paraíba, irmão Jailson, Deus te abençoe, nosso grande amigo e irmão. Aqui em Porto Alegre, o irmão Júlio César, a irmã Eunice, a irmã Ariana, o irmão Lucas e família. Também ali em Alvorada, o irmão Sérgio Campão e a irmã Maria Campão. E também o irmão Alexandre, a irmã Valquíria, o Mateus e o Guilherme, ali em Alvorada. Deus vos abençoe, Deus abençoe meus irmãos ali em Criciúma, também a irmã Santina, o irmão Geraldo, familiares. Também tem mais um irmão ali que comunicou conosco em Criciúma, o irmão Daniel Hells. Deus te abençoe, meu irmão, se estiver nos assistindo ou se assistir posteriormente. Amém? Por toda parte, Deus vos abençoe. Eu não gostaria de perder muito tempo e nós lermos a Escritura, a principal Escritura seria Apocalipse capítulo 2, versículo 5, mas antes de chegarmos nela, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, capítulo 11, verso 32 e Apocalipse 2, 5. Neste momento, aqui em Porto Alegre, começa a cair uma boa chuva, né? Uma chuva. O dia esteve quente para os padrões do ano, fez em torno de 28 graus, o que não é comum nesta época do ano. Então, a chuva seria inevitável para baixar a temperatura, né? Deus abençoe meu grande amigo Jorge Ike Machado. Deus te abençoe, você, toda a sua família, todo o seu lar, ali na cidade de Canoas. Um abraço, meu amigo. Vamos ler então 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? No capítulo 11 desta primeira carta de 1 Coríntios, verso 32, também São Paulo nos diz assim: mas quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Em Apocalipse 2, verso 5, também a Escritura nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pai Celeste, a tua Escritura foi lida e a inspiração que temos, ela vem do Senhor. Por isso, vivifica a inspiração através das palavras que iremos falar. Ajuda-nos que as palavras venham do Senhor e não sejam produzidas pelo ser humano, mas que elas sejam ditas pelo teu Espírito Santo. É o que te rogamos em teu nome, Senhor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho, meus irmãos, sobre Deus te levará para casa. Eu creio que é uma grande hora, a hora em que o cristão tem que ir para casa. Eu creio que aquele que é salvo, o homem, a mulher, a criança, todo ser mortal que palmilha a existência dessa vida e que é um salvo, a hora mais gloriosa da sua vida é a hora de ir para o lar. O irmão Branham, na sua visão, quando ele foi na sexta dimensão, e nós conhecemos esta história, ele pensou que tinha morrido, né? Ele achou que tinha morrido, ele entrou naquela sexta dimensão onde vinham moças, mulheres jovens, homens, rapazes jovens, todos em torno de 18, 20, 22 anos, lindas pessoas, vinham ao seu encontro, um lugar onde tudo era perfeição, onde tudo era amor, onde a sensação de um abraço não era pecaminosa. E aquele lugar era tão agradável, tão lindo. Irmão Brandes pensou: morri. E quando se desenvolveu toda o diálogo e a história que nós conhecemos, que aquela voz disse para ele que aqueles eram seus convertidos e que ele deveria retornar, ele não queria retornar. Depois de estar aqui neste lugar, desejaria eu retornar para aquela carcaça mortal lá embaixo? Eu creio que cada irmão, cada crente que tem a certeza de sua salvação, que a sua salvação é uma realidade, não há dúvidas quanto à sua salvação, o momento em que ele mais aguarda é o momento de ir para casa. Todo cristão é um errante, todo cristão é um peregrino enquanto aqui neste mundo. Este mundo não produz a atmosfera, esse mundo não condiz com a natureza da alma daqueles que têm em si a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos
deslocados aqui. Nós andamos aqui aguardando o momento em que iremos para casa. E que dia tremendo, que dia glorioso, que dia bendito, que dia esperado, porque nós aguardamos sermos arrebatados, porque há uma promessa na Bíblia em que nós seremos arrebatados. Há uma promessa na Bíblia em que um povo será arrebatado. 1 Tessalonicenses 4, 16, 15, 16. Nós, quando o Senhor vier nas nuvens, nós o encontraremos nos ares, seremos arrebatados, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Então há uma promessa de um povo que não vai para casa passando pelo ato da morte. E também desejamos esse dia. Também desejamos fazer parte desta escritura. Cada cristão que viveu no seu dia aguardou esta promessa. Nós vemos que São Paulo, quando escreveu isto aos Tessalonicenses, ele se incluiu nisso. Ele disse: nós, os que estivermos vivos, assim, eu vou estar vivo, e ele vai vir, e nós seremos transformados. Quer dizer, eu vou ser transformado. E ele não pôde alcançar tal promessa. Os da segunda era, a era de Irineu, da era de São Martim, da era de São Columba, da era de Lutero, da era de Wesley, a Bíblia diz que o noivo tardou, e as virgens, ou seja, os membros desta noiva do Senhor Jesus Cristo, adormeceram todas. Elas dormiram. Não puderam receber ou cumprir esta palavra da ressurreição ou do arrebatamento, de estar vivo e ser transformado para o arrebatamento. Mas com certeza cumprem a promessa onde diz: e os mortos ressuscitarão primeiro. Se ele foi um eleito, se ele foi um salvo, ele ressuscitará para ser levado junto com aqueles que serão transformados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. É muito bom, meus irmãos. É muito bom ter esta esperança. É muito bom crer nisso. É muito bom ter a evidência disso. Eu creio nisso. Eu fui criado no Evangelho pelos meus pais, onde pertencemos a uma denominação pentecostal, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós fomos levados por nossos pais e fomos ensinados conforme a doutrina daquela igreja. Depois de um tempo, meu pai desviou-se do Evangelho, foi para o mundo e em menos de 2 anos, 3 anos, ele foi para casa. Ele foi para casa. É o que o irmão Brana ensina na mensagem. Quando nós não podemos cumprir ou servir a Deus, quando o Filho de Deus não consegue cumprir ou estar
na palavra, ele te leva para casa. Então, na nossa adolescência, por volta do ano 2003, nós um pouco desamparados por não acreditar nas denominações, não acreditar que a doutrina das igrejas pudessem satisfazer o anseio da nossa alma. Nós não sabíamos dizer o que, mas sabíamos que algo estava errado. Não conseguimos compreender a maneira, as pregações, os cultos. Nós críamos e sabíamos que havia um Deus, mas não conseguíamos enxergá-lo nas denominações, nas igrejas a qual nós pertencíamos. Até que por volta do ano de 2003, uma mensagem caiu na minha mão. E eu não criei de imediato. Eu gostava muito de ler, muito. Eu gostava de ler muitos livros, e então, para poder fazer um filtro nos livros em que eu compraria para ler, eu comprei um livro que falava dos autores de livros, e suas doutrinas, suas crenças. E aquele livro eu li e anotei o nome de autores, o nome de homens que eram pregadores e que eram criadores de seitas. E me lembro até hoje, quando li pela primeira vez William Marion Branham. O livro falava na página 56, e o livro dizia que ele era o autor da seita, que Eva envolveu-se sexualmente com a serpente, e que muitos batizavam em seu nome. Muitos afirmavam ser ele nascido de forma virginal. Muitos afirmavam ser ele o próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o livro só tinha coisa má do irmão Branham. E estava ali anotado. Quando a mensagem caiu na minha mão em 2003, eu olhei William Marion Branham. Eu fui lá no livro para ver do que se tratava. Então, li todas aquelas coisas que falava do irmão Branham, eu fechei a mensagem, pus em cima do guarda-roupa e não tornei a olhá-la. Até que um dia, pela insistência de um outro irmão, que eu notei que aquele irmão era um pregador na praça, na cidade de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, e ele pregava, e eu gostava tanto da palavra, eu gostava tanto do Senhor Jesus, aquilo me alimentava, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar. E eu conversava com aquele irmão, e eu percebia que ele tinha algo mais do que o que eu tinha, e ele sempre tinha uma mensagem no meio da Bíblia. E eu olhava assim, aquilo era a mensagem do irmão Branham, e eu achava que eu sabia mais do que ele a respeito do irmão. Ele não sabe que esse homem é autor destas teorias, e ele me deu mais um livro, leia este livro, Os Ungidos dos Últimos Dias. E eu já não quis ler o Desvelar de Deus, agora mais um livro. E eu titubeei, e enrolei o irmão, escapava, e nunca quis ler o livro, até que um dia ele me apertou. Você já leu aquele livro que eu te dei? Irmão, estou contando um testemunho, né? Eu disse, não. Você sabia que aquele homem diz que o pecado foi sexo? E ele me encarou e disse, e se não foi, o que foi então? Naquele momento, meus irmãos, eu não sei explicar, foi como se escamas caíssem imediatamente dos meus olhos. Eu fiquei imóvel, peguei a mensagem, comecei a ler e não parei mais. Aquilo que falava do irmão Branham, não é o irmão Branham que ensina aquelas coisas, não é o irmão Branham que diz que ele é o Senhor Jesus, pelo contrário, o irmão Branham diz, refuta. O ministério do irmão Branham foi tão grandioso que as pessoas o confundiram com o próprio Senhor Jesus.
O irmão Branham não é Jesus. Jesus, além daquela forma que viveu naquele ser humano lá na Galileia, em Nazaré, nas regiões entre os judeus, além daquela forma humana, quando ele subiu e voltou à forma da coluna de fogo. Jesus é aquela coluna de fogo. Jesus pairou sobre a cabeça do irmão Branham, pairou sobre a vida do irmão Branham, esteve no ministério do irmão Branham. Aquela coluna de fogo é Jesus. Então começamos, final de 2003, 2004, este mesmo irmão que me deu a mensagem, talvez por falta de ter um aparelho para tocar o CD que ele tinha recebido, passou para mim um CD do pastor Osmar Rodrigues Costa, intitulado Obra dos Nicolaítas. Tinha um outro também, somente pastores Josués introduzirão o povo em Canaã. E ele me alcançou aquele CD para me escutar e pediu que eu entrasse em contato para pedir mais. E desde então, conheci o pastor Osmar Rodrigues Costa. Entrei em contato, soube de alguns irmãos que viviam na cidade próxima aqui em Gravataí, bons irmãos, e em junho de 2004, conheci o pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu estou falando isso para que fique registrado na história, porque a nossa vida nós temos que ser agradecidos. Nós sabemos que o pastor Osmar Rodrigues Costa não tem estado bem de saúde, e as notícias que chegam, cada uma parece pior que a outra. E nós somos seres humanos. Se nós não tivermos em nós o espírito de poder se humanizar com a situação. Por que eu digo isso? Porque hoje eu já não estou junto, ombro a ombro com o pastor Osmar Rodrigues Costa, mas isto não anula a história, não anula os acontecimentos. 2004, 2005, muitos bons tempos, muitas boas horas de telefonemas, muitas horas conversando sobre a mensagem, muito tempo bom se regozijando com os parágrafos a respeito da terceira etapa. Eu me lembro que quando nós conhecemos o pastor Osmar Rodrigues Costa, o novo nome ainda não era bem claro, o pastor não falava abertamente para nós a respeito do novo nome. Era HAM, 2006, 2007. Bom companheirismo. Você nunca vai me ouvir falando mal da pessoa do pastor Osmar Rodrigues Costa. Não tenho nada para falar de mal do pastor. Foi uma excelente pessoa para mim. É uma excelente pessoa. Um bom coração. Mas a doutrina, o que nos separou foi a crença. Sempre fui o mais honesto, do melhor do meu entendimento, para com todos os irmãos. Não há um irmão que possa me acusar de ter sido leviano com o ministério, nenhuma só vez, não há um irmão. Sabe que eu estou falando com leviandade? Quando um obreiro quer passar por cima do pastor e se insinuar para a igreja do pastor, jamais. 2006, 2007, 2008, vieram viagens, muitas viagens, a mensagem foi indo, sendo colocada, a terceira etapa,
Eu estou falando isso porque os irmãos comunicam conosco e conversando, mandando pedidos de oração e falando, como uma irmã hoje me dizia pela manhã, nada, o pastor nos ensinou boas coisas, passou boas coisas para nós e nós temos que ser gratos por isso. Então nós queremos mostrar toda a nossa gratidão, porque foi do pastor Osmar Rodrigues Costa que eu aprendi que não se pode criar uma doutrina ou falar algo se o irmão Brana não falou. Uma vez eu estava lendo o livro de Apocalipse e estava lendo sobre as taças, me lembro até hoje, e disse: pastor, olha, o quinto anjo lançou sua taça sobre o trono da besta. Seria Martim Lutero? E o pastor disse: é bem parecido, mas e cadê o parágrafo? Quer dizer, eu aprendi que o que nós cremos e o que nós devemos inclinar é sobre o que está escrito e ensinado pelo irmão Brana. E é isso que eu quero dizer, eu estou nisso. Quando eu digo que Apocalipse 10, 8 a 11 cumpriu com o irmão Brana, é porque eu leio na mensagem do irmão Brana, o irmão Brana dizendo que isso aconteceu no seu ministério, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, o único lugar provido por Deus para adoração, 205, a festa das trombetas, 124, 125. O irmão Brana está falando que isso aconteceu no seu ministério. Mas o que eu quero colocar, meus queridos irmãos? Muito bom, muito boas mensagens. Eu aprendi com o pastor, ouvindo ele pregar, que o último sinal que foi dado à igreja, obviamente o pastor estava lendo a mensagem do irmão Brana e lendo a Bíblia, o último sinal que a igreja recebeu, assim como foi lá com Abraão, o último sinal que Abraão recebeu foi Deus em uma forma humana, que conheceu os pensamentos de Sara, de costas para a tenda. Aquele foi o último sinal que Abraão recebeu. Depois daquilo, Deus não manifestou mais a Abraão e o filho prometido veio. E o irmão Brana diz que o filho prometido é o arrebatamento. Ouvi, mas agora vejo, o irmão Brana fala sobre isso. Eu aprendi com o pastor, isto ficou salientado em nossas vidas. Ou seja, a igreja não recebeu mais mensageiros. Ou seja, são somente 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o William Brana, o 7º anjo. São os 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus, os 7 castiçais. Depois da 7ª era da igreja, nós temos a pedra de coroa. A pedra de coroa é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a coluna de fogo que desce. Tudo isso, nós víamos e nos regozijávamos com isso. Nós pregávamos contra homens que se levantavam e diziam ser sucessores do irmão Brana. Nós empunhávamos a Bíblia e a mensagem para mostrar que aquilo era falso. Eu me recordo de palavras do pastor, onde ele dizia: o irmão Brana é o pastor, aqui está a sua mensagem. A mensagem do irmão Brana pastoreia tão bem como se ele estivesse aqui. Pastor Osmar Rodrigues Costa. A mensagem do irmão Brana pastoreia tão bem como se ele estivesse aqui. E isto é uma verdade. Isto é a verdade. Nós vivemos muitos bons tempos de trabalho em prol desta mensagem, 2009, 2010. Mesmo que desde o princípio de 2005, 2006, alguns espíritos já rondavam. Irmãos
que o acompanhavam vindo para o sul, que insinuavam que somente ele deveria pregar, ou que somente ele tinha a luz. Era um espírito que rondava, já irmãos que nem estão mais. É um espírito que sempre persegue o ministério de grandes homens. São espíritos que perseguem o ministério de homens que têm sucesso. É o espírito que persegue para tentar derrubar de uma forma ou de outra. E o inimigo não contente, 2010, 2011 e 2012, aquilo que nós aprendemos, que o pastor pregou, eu me lembro, ele pregou, o último eleito entrou, pastor Osmar Rodrigues Costa, lendo a mensagem do irmão Brana, onde dizia, quando o último entrar, a coisa será revelada. Ou seja, o último entrou em 63, o último membro do corpo, o último eleito. Se há mais um eleito, se há mais um membro, não é um membro eleito desse corpo. O que eu quero dizer com isto, meus irmãos? Que depois o Espírito acompanha a mensagem do profeta, onde os homens dizem, Deus estava no irmão Brana e agora está sobre essa noiva que crê no ministério do irmão Brana. Isso é errado, isso é sutil. Deus no irmão Brana já era Deus na noiva. Deus em Lutero era Deus na noiva. Deus em Wesley era Deus na noiva. Deus em Brana era Deus na noiva em sua plenitude. O corpo completo de Jesus Cristo estava pronto nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão Brana diz, Cristo é o mistério de Deus revelado, 397, 398, 399. Ele está agora sussurrando seus segredos ao ouvido da sua esposa. Jesus Cristo namorando a igreja. Quando foi que Jesus sussurrou os seus segredos ao ouvido de sua esposa? Nos dias da voz do sétimo anjo. A brecha 218, 219, 220. Este sétimo anjo tem que ser um profeta, porque se esse é um livro de mistérios, estes mistérios são revelados a este sétimo anjo. Ele está sussurrando seus segredos ao ouvido dela. Os segredos de Cristo foram sussurrados ao ouvido do sétimo anjo. Brana, a noiva, e ele nos representa. Ele mostra o rastro, a trilha, o caminho, as marcas das pegadas por onde pisou o irmão Brana, com aquele relacionamento com a coluna de fogo. Tudo aquilo serve de exemplo para nós lermos na mensagem e também transmitir aquilo para nós, receber aquele espírito. Mas em 2012... parece que o irmão Brana já não era mais o último eleito. Em 2012, parece que aquele mensageiro que ficou de costas para a tenda já não era mais o último sinal. Em 2012, parece que o inimigo nos apresentou uma luz de Apocalipse 10, 8 a 11, querendo mostrar outra pessoa, outro mensageiro, outro homem depois do irmão Brana, e obviamente por causa do sucesso do ministério, das pregações, da explanação dos 7 trovões, do 7º selo, aquilo recaiu sobre a pessoa
do nosso querido pastor Osmar Rodrigues Costa, a quem eu sempre tive como se fosse Deus para mim, como um obreiro, como um evangelista, eu sempre o obedeci, sempre segui as suas orientações, sempre segui suas ordens. Eu aprendi desde a infância com os meus pais a obedecê-los, a obedecer ordem, a obedecer as regras, a obedecer a boa conduta na escola, entre os adultos, chamá-los de senhor, de senhora, muito obrigado, não, por favor. Isso passou para a minha vida espiritual. Quando aquilo aconteceu em 2012, e que o pastor descobriu, através de um clarão, que um homem só do dia era João. Meus irmãos, quem não quer estar num time de vencedores? Quem não quer pertencer a um time onde o goleador faz parte do seu time? Onde o melhor da competição é aquele que está no seu time. Então, nós regozijamos, nós seguimos, nós colocamos toda a inspiração para aqueles versículos de Apocalipse 10, 8 a 11, não sabendo que aquilo não era uma promessa, que aquilo cumpriu com o irmão Brana, que quando João comeu o livro há 2000 anos atrás, aquilo representou, aquilo foi uma atuação do que seria nos dias da voz do sétimo anjo, quando o irmão Brana comeria o livrinho conforme as mensagens que eu já citei, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, o único lugar provido por Deus para adoração, 205, a festa das trombetas, 124 e 125. Mas nós não conhecíamos isso. E desde então, de 2012, nós começamos a pregar que Deus tinha um homem para esse tempo. E, como Deus não perde os seus, como Deus é bondoso, a minha versão, o meu entendimento, a luz que eu tive, quando os irmãos conhecem sobre a minha história, quando que em 2020 eu precisei de um pouco mais de liberdade para fazer o serviço que ardia em meu coração, e o pastor não compreendeu muito bem aquilo. Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhum rancor, não tenho nada. Tudo que aconteceu foi pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Não aconteceu pela minha vontade. Não aconteceu pela vontade do pastor Osmar Rodrigues Costa. Mas aconteceu pela vontade do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu? Eu vejo o seu amor, eu vejo o amor de Deus nos repreendendo. Eu nunca pensei que eu não estaria do lado do pastor defendendo o que ele defende. Jamais imaginei na minha vida pregar uma mensagem que não fosse com a mesma inspiração do nosso pastor. Mas por que nós divergimos, entramos em atrito? Qual é o problema? Eu demorei um pouquinho para assimilar os acontecimentos, eu demorei um pouquinho para assimilar o porquê daquelas duras pregações, até que eu entendi, é o amor de Deus, é o amor de Deus nos dando uma oportunidade
de voltarmos atrás. Eu sei que muitos podem escutar, vão rir, vão balançar a cabeça e vão dizer que eu sou um idiota, um louco, um débil mental. Não tem problema, meus irmãos. Enquanto há vida, há esperança. Deus quer chamar a nossa atenção. Deus quer nos corrigir. Deus quer nos levar até aquele ponto onde nós saímos do caminho, onde nós nos inclinamos para o lado e perdemos o foco, saímos 1 milímetro, 1 centímetro da estrada. Aquele 1 centímetro fora da estrada, no final do caminho, refletirá vários metros de distância. É a distância entre o céu e o inferno. Com uma mensagem tão gloriosa, com uma mensagem tão linda, tão bendita, tão pura, com uma luz tão grandiosa, nós desviamos. A noiva, ela é composta por um quíntuplo de Efésios. Nosso ministério como mestre, como evangelista, como pastor, ele pode brilhar tanto. Um mestre pode brilhar tanto. Ele pode ser ovacionado. Ele pode ser aplaudido. Homens podem rodeá-lo e dizer, é só o senhor. Não, o que o senhor prega, ninguém prega. Olha, esses pastores, esses irmãos, tudo tinha que entregar o ministério para o senhor ficar quietinho. As pessoas na volta, em vez de ajudarem, olha, pastor, que ministério tremendo, hein? Deus nos ajude a reverenciar o profeta, não querer tomar o lugar do profeta. O que é isto, meus irmãos? Jesus Cristo disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 23. São Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu sei que o desfecho da minha história com o pastor Osmar Rodrigues Costa não foi linda, não foi bonita. Contudo, eu agi na mais sinceridade do meu coração. E quando eu penso nessa escritura, eu penso ir ter com o pastor. Eu fui ter com o pastor. O meu coração, meus irmãos, diante de Deus, diante desta Bíblia sagrada, limpo, leve, puro, não nada contra, nada de rancor, nada de ira, nada. Mas agora, pastor, reverentemente, pastor, nós saímos do caminho, pastor. Olhe o atrito entre eu e o senhor. Nós nunca pensávamos que seria dessa maneira, que isso iria acontecer. Poderia acontecer com qualquer outro ministro. Quantos homens passaram pelo ministério e foram embora, mas nunca isso aconteceria comigo. Mas hoje, veja, pastor, nós saímos do caminho. Aquilo que nós pregávamos contra, nós acabamos aceitando. Aquilo que nós usamos para vindicar o ministério, o trabalho, nós contradizemos aceitando outro. O último eleito era Brana, agora não é mais. O último sinal era
o Filho do Homem que desceu e discerniu os pecados, agora não é mais. Há mais um sinal. Tudo. O novo nome, nós cremos que é Brana, nós cremos, por quê? Porque a coluna de fogo desceu e se materializou em Brana. Ela tem o nome dele, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, 99, 100, 101. Ela é chamada pelo nome dele. Ela, a igreja, a noiva, é chamada pelo nome da coluna de fogo. É esta coluna de fogo que dá nome à igreja. Então, se há um outro homem dizendo ser a noiva, então o nome deste homem é que é o novo nome. Olha como Deus está sendo bondoso em nos sacudir. Olha como a igreja não tem maturidade para examinar. Examine as nossas pregações. Antes de colocar-nos no inferno, examine as nossas pregações. Antes de vender José, examine as visões. Os irmãos de José o venderam, porque ele era espiritual. Não há nada de querer comparar com José, não. Mas olhe, veja. Você acha que é bom ser vendido? Você acha que é bom ficar longe da família, longe de amigos, longe de companheiros de longa data? Você acha que é bom sofrer escárnio? Ser ameaçado? Mas examine, meus irmãos, meus amigos, que me abraçavam e diziam que me amavam. Vocês já examinaram a minha mensagem? Já examinaram a minha mensagem? Minha não. Minha que eu digo que saiu desta boca, dessa voz. Onde nós pregamos que 236, provando sua palavra, será Jesus Cristo mesmo que descerá do céu e unirá ele com a igreja e se tornarão um. Quando que aconteceu isso? Aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo. Jesus Cristo, o noivo, a coluna de fogo, a palavra, desceu e se encarnou na noiva. Ela e ele se tornaram um. Como é que nós vamos aceitar, pastor, uma noiva depois do irmão Brana? Se nós dizemos que a noiva surge depois do irmão Brana, porque a noiva saiu do irmão Brana, então nós vamos afirmar que o irmão Brana é o noivo. Está errado. Olha a diferença entre céu e inferno. O irmão Brana é a noiva, o irmão Brana é um salvo, um redimido pelo sangue. O noivo é Jesus Cristo. Meus irmãos, qual é a hora mais gloriosa das nossas vidas? É a hora de ir para o lar. E por que nós nos desesperamos quando chega a nossa hora? Veja o que o irmão Brand diz aqui, os investimentos 190, falando sobre o irmão Baswar, aquele ancião de quase 90 anos, que na hora da sua partida, aquele irmão acompanhou o irmão Brana nas viagens missionárias, além mar, pelas campanhas, fazendo campanhas. Quando o irmão Brana conheceu ele já estava aposentado. Mas ele ficou tão impressionado com o ministério do irmão Brana que resolveu acompanhá-lo também. E chegou próximo da morte, ele era muito amigo do irmão Brana, um homem de confiança. Eu entrei no quarto, o pequeno sujeito calvo com seus braços levantados, seus pequenos braços magros. Eu corri até ele, inclinei minha face e clamei: meu pai, as carruagens de Israel e seus cavaleiros. Colocou sua mão sobre mim e me abençoou. Eu disse: irmão Baswar, posso orar por você? Disse: não, eu não estou doente. Eu disse: qual é o problema, irmão Baswar? Disse: eu apenas vou para casa.
Que fé, meus irmãos, que revelação. Que certeza. O homem estava doente. O homem estava morrendo. Eu sabia disso. E eu disse, quero lhe perguntar algo, irmão Baswar. Eu disse, quando foi o melhor tempo de sua vida e seu ministério? Você tem servido a Deus antes de eu nascer. Estivemos juntos nos campos missionários. Passamos por tempestades no ar e no mar. Você esteve ao meu lado quando via demônios em todos os lados e feiticeiros, e eram grandes emoções quando víamos Deus paralisá-los ali de pé. Qual foi a maior emoção da sua vida, irmão Baswar? Baswar. Irmão Brana, citando para ele, nós atravessamos o oceano, viajando além mar. Emoções nas turbulências. Você presenciou feiticeiros sendo paralisados pelo poder do nome do Senhor Jesus? Qual foi a maior emoção da sua vida, irmão Baswar? Ele disse, neste momento. Ele estava preparando para entregar sua apólice. Ele disse, tudo o que vivi, irmão Brana, tem sido Jesus Cristo. E a qualquer momento Ele entrará pela porta para me levar para casa. Ele te levará para casa. Mas de que maneira Ele vai nos levar para casa? O irmão Brana diz que muitas vezes nós somos levados para casa como um apóstata. O irmão Brana diz que um apóstata, ele não é um perdido. Na mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, 418, perguntas e respostas número 15, parágrafo 104. Um apóstata não é um perdido, ele apenas está fora do companheirismo. Um homem que foi salvo, Deus não perde nenhum dos seus. Ele pode voltar, mas ele não é perdido. O irmão Branham diz, Israel se apostatou, mas Israel nunca perdeu o seu pacto. Abraão se apostatou, desceu até o Egito, saiu do lugar onde Deus disse para ele ficar, ele foi para o Egito. Um apóstata é um que abandona o seu terreno. E ele saiu, e ele lá entre os filisteus, ele mentiu para o rei e disse que Sara era sua irmã. Um apóstata. Mas ele era um perdido? Não. Saul era um apóstata. E depois de ter se apostatado, depois de ter oferecido os sacrifícios no lugar do sacerdote, porque Samuel demorava-se para chegar, e ele via que o povo ia se dispersar, e ele gostava de fama, ele gostava de ser ovacionado pelo povo. Ele não queria que a multidão se dispersasse, ele mesmo degolou os animais, e fez um trabalho que não era o seu trabalho. E Deus tirou o reino de suas mãos. E ele viu quando os filisteus se reuniram para poder invadir Israel. E ele viu que eles eram muitos, e ele temeu, e ele consultou o Senhor através do Urim, e o Urim não brilhava. Ele consultou o Senhor através dos sonhos, e Deus não lhe falava nada. Ele consultou o Senhor através dos profetas, e o profeta também não tinha nenhuma palavra para o apóstata. Porque Deus não fala com o apóstata. Então, ele teve que ir a uma pitonisa, uma feiticeira, em Endor. E nós conhecemos a história, 1 Samuel, capítulo 28. Como ele fez com que aquela mulher chamasse Samuel dos mortos. E Samuel disse, por que tu está me incomodando? O que eu te falei? O teu reino... O reino foi tirado das suas mãos e entregue a Davi. Amanhã
por esta hora, tu e teus filhos estarão comigo. Ele era um apóstata, mas ele não era um perdido, ele iria morrer. O irmão Branham diz isso na mensagem Estado Religioso, Demonologia, Estado Religioso, parágrafo 94, é uma morte prematura. O apóstata, ele vai embora prematuramente. Véu adentro, 82, 83. Eu quero ler, meus irmãos, Hebreus capítulo 6, segunda parte, 454. Nosso tempo já tem se esgotado, mas deixa eu ler aqui e vou tentar ler sem interrupções, porque são vários parágrafos, amém? Para nós encerrarmos. Isto não sai da minha mente. Eu vou ter que contar. Eu tentei apagar isso. Hebreus capítulo 6, segunda parte, 453 em diante. Eu vou ter que contar. Eu tentei apagar isto 4 ou 5 vezes. Eu tenho que dizer isto. Quantos se recordam daquele irmão pastor que costumava vir aqui na igreja de Deus? Irmão, aqui em cima, qual era o seu nome? Trabalhava para o Vorgang, lá embaixo. Todos vocês, a primeira igreja de Deus, bem aqui na esquina, costumava vender Rawlings, do tempo da depressão, um verdadeiro homem, santo e justo. O irmão Smith tomou o seu lugar lá em cima. E eu lembrarei seu nome daqui a pouco. Ele era um salvo. O irmão Branham está falando de um homem, de um pastor salvo. E o irmão Smith tomou o lugar dele. Pastor Smith, 454. Se você não procurar o acerto quando fizer algo errado, sendo um cristão, Deus te advertirá. Então, se você não tomar a advertência, Ele te tirará da terra. É isto que Ele tem feito. Você recorda da Bíblia? Veja a igreja de Corinto. Ele lhes disse acerca de sua posição em Cristo. Porém, Ele os advertiu sobre o que iria acontecer, e eles se corrigiram e acertaram com Deus. E este irmãozinho, ele era um irmãozinho maravilhoso, eu creio. Um homem salvo por Deus. Ele conseguiu um emprego para ele aqui embaixo no Vorgangs. Se há algum parente dele aqui, eu espero que vocês não pensem que eu não te conheci. Você está sentado aqui, mas Hansen, o irmão Hansen. Quantos se lembram do irmão Hansen aqui em cima na igreja de Deus? Claro, vocês se lembram, um homenzinho maravilhoso. E ele costumava ir à minha casa e nós conversávamos juntos e assentávamos ali e chorávamos segurando a mão um do outro. Um verdadeiro cristão. Um dia entrei ali, eu havia acabado de chegar de uma reunião no exterior, queria dar um check-up no meu carro. O irmão Hansen disse: o que posso fazer por você, Billy? Eu disse: uma geral, irmão Hansen. Troque o óleo. Ok, ele disse. Perfeitamente, disse. Você teve uma boa reunião? Eu disse: irmão Hansen, foi maravilhosa. Eu disse: eu gostaria que você fosse comigo um dia, porque você não vai comigo. Ele disse: eu não sirvo mais ao Senhor, Billy. Estão entendendo, meus irmãos? Aquele pastor disse que não servia mais ao Senhor. Eu olhei ao redor e eu disse: o que você disse? Ele apenas disse: eu não sirvo mais, e saiu. E eu pensei: ele simplesmente se vai. Eu saí, fui a alguma parte, voltei, entrei no meu carro, eu subi para casa e comecei a pensar sobre aquilo. Eu não sirvo mais ao Senhor. O Senhor colocou no meu coração para eu voltar e lhe perguntar outra vez. Então eu disse: Meda, aguente firme. E eu entrei no meu carro, desci até ali, parei outra vez e entrei no Vorgangs e eu disse: irmão Hansen, eu quero te fazer uma pergunta. Disse: certo, Billy, o que é? Eu disse: você disse algum tempo atrás que você não serve mais o Senhor? Você estava simplesmente brincando comigo, não estava? Ele disse: não. Eu disse: irmão Hansen, você não quis dizer isso. Ele disse: sim. Eu disse: você não ama? Ele disse: se eu amasse, eu serviria. Não serviria, Billy. E saiu. Olha a atitude do pastor que abandonou o seu posto.
Ele era um salvo, ele era um apóstata. E ele disse, eu pensei, digamos que o irmão Hansen, eu não quero falar mais sobre isso. Fui para casa, entrei no quarto, fechei a porta e você sabe, você se sente pesado. E há um rapaz de cor aqui chamado Jimmy, ele frequenta a igreja, deixa eu acelerar um pouquinho mais, meus irmãos. E este rapaz chegou até, ele trabalhava com o irmão Hansen, e quando ele chegou, o irmão Hansen pediu que ele fosse comprar algumas cervejas para ele. Ele disse, ele voltou, ele disse, vá até o rio ali, dizendo para esse outro irmão, vá até o rio e compre algumas, os bares estão fechados aqui, dê um pulinho até o rio e me traga uma cerveja. E o irmão disse para ele, senhor Hansen, eu fui culpado de muitas coisas, mas eu nunca serei culpado de comprar cerveja para o servo do Senhor. Ele disse, não senhor, eu nunca farei isso. E ele disse, bem, vá comprá-la, Jim. Ele disse, senhor Hansen, eu vou polir as válvulas, mas você quer cerveja, você vai e compra. Ele disse, eu nunca vou buscar para um servo do Senhor nada como isso. Então Hansen entrou no carro do Jimmy, desceu até o rio, voltou meio estimulado com a cerveja bebendo. Ele começou a descer, ele ficou doente, Deus não podia falar com ele. Ele havia apostatado. Eu o adverti, eu falei com ele, eu expliquei os pontos, eu fiz tudo que pude. O irmão Smith foi até ele e o advertiu. Todos tentaram fazer tudo que podiam por ele, continuava simplesmente sacudindo a cabeça. O que aconteceu? Ele ficou doente e morreu. Isso mostra que ele foi salvo. Se Deus não podia fazê-lo, trazê-lo em obediência, ele tinha que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Isto que a Bíblia promete. Se você não suporta a correção, você tem que ir para casa. Bondoso Pai Celeste, nós oramos ao Senhor, porque nós nunca suportamos a partida, nós nunca suportamos, Senhor, a separação de pessoas que são do nosso coração. Mas diante do que lemos, diante do que vemos, diante desta luz da mensagem, se nós fôssemos das denominações, obviamente os pregadores ensinam que a pessoa já estaria perdida. Mas como o Senhor é bom em nos ensinar que não é desta maneira, que se nós nos encontramos em dificuldades, é porque o Senhor quer nos corrigir, quer nos trazer de volta, quer nos levar de volta ao ponto onde nós falhamos. Senhor, obrigado pela tua correção, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação, obrigado por tudo, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe meus irmãos, todos através da internet. A gente às vezes tem que falar coisas e não é muito fácil, mas a situação como pregadores, não é? Nós gostamos das pessoas, nós amamos as pessoas, mas acima de tudo amamos a palavra, né? Amém? Muito obrigado, meus irmãos que estão conosco através da internet, irmão Edilson, irmã Zenilde, o Ike, meu amigo, né? Irmão Rodolfo, o irmão Luiz Alberto, lá em Nanuque, Minas Gerais, Deus abençoe. Irmão Luiz, está chovendo aqui em Porto Alegre, hein? Fez um tempo quente hoje, já ouviu falar do veranico? O veranico de maio? Pois está dando em junho. Deu 28 graus, né? 28 graus, hoje então está caindo uma chuva e o frio vem por aí.
Deus abençoe o irmão Luiz Alberto e a irmã Zenilda, né? Deus abençoe também o irmão Joelson Gomes da Costa, né? Temos orado por ele, irmão Luiz. Deus, você disse que ele é uma águia, Deus confirmará tais palavras, no nome do Senhor Jesus, né? Irmão Rodolfo Valente, a irmã Franciele Rodrigues, né? Esposa do irmão Rodolfo, irmão Jailson lá da Paraíba, irmão Sebastião Rocha lá de Presidente Prudente. Deus está no controle, meu irmão. Deus é bondoso, irmão. Deus é bom, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, amém? E meus irmãos, todos que irão ouvir, muito obrigado pelo tempinho que dispuseram para ouvir este sermão. Não somos dignos de ser ouvidos, mas cremos que alguma coisinha nesta areia da praia, um seixo pequenininho, estamos aqui, fazendo o nosso servicinho, o nosso trabalhinho, né? Aquilo que nos emociona, que nos dá força, nos dá graça, aquilo que nos coloca no serviço, e a gente aprende com isso, né? Amamos todos os irmãos e queremos fazer com que estas palavras sejam reais. Ai do nosso coração dizer que não amamos e fazermos acepção, né? Deus tratará conosco, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, amém, meus irmãos?